Novos modelos negociais. Parte 3. Business Model Generation. BMG Canvas, né? Então a gente começa a falar sempre BMG Canvas, né? A gente começa a ouvir sobre isso. Aí vocês vão falar, o que é esse negócio do tal de Canvas? Bem, quando um estudante, né, na realidade ele era um estudante de doutorado, o Osterwalder, ele começou a analisar as várias formas de se criar um novo negócio. Ele começou a perceber que existem uma série de frases feitas, uma série de técnicas ou metodologias de planejamento de novos negócios que foram criados lá na década de 50, 60, né? E aí a gente vê que a maioria das ferramentas, quando a gente fala de plano de negócios, dentro do empreendedorismo, elas vêm dessas teorias mais antigas, né? Que são teorias baseadas muito no planejamento estratégico. Não que não sejam boas, não é isso. Mas é que hoje a gente vive um cenário muito diferente daquela época. Um cenário onde o timing, onde o tempo de operacionalização de um negócio é muito importante. E que a gente precisa de ferramentas que sejam mais flexíveis, mais visuais, inclusive, que permita a gente brincar com os modelos de uma maneira mais tranquila. Então, o processo de criação, identificação e validação de novos negócios, ele deve ser rápido. A concretização da viabilidade financeira, técnica, ela pode demorar, mas o processo de criação ele tem que ser mais flexível. Então, a proposta do Osterwalder, quando ele traz essa proposta do BMG Canvas, é justamente nesse sentido, de ter uma ferramenta que seja mais fácil de ser utilizada para a criação. Então, tem o processo de criação mesmo do projeto, e não ainda a questão da viabilidade. E isso vem sendo utilizado pela grande maioria das startups, vem permeando todas as áreas, né? Então, tem gente utilizando isso na área de RH, e já começa a trabalhar cada vez mais essa questão. Vamos dar uma olhadinha no conceito colocado pelo Osterwalder sobre o que é o BMG Canvas. Então, aqui nós temos que o modelo de negócio, então ele começa o seguinte: para definir um negócio, eu tenho que partir de um modelo de negócio. E o modelo de negócio, ele é o quê? Ele descreve a racionalidade de como uma organização cria, entrega, captura valor. Como ela faz isso daqui? Percebe que na definição de modelo de negócio, ele não está falando de dinheiro. Ele não está falando de produção, tá, né? Como ela cria, né? Mas ele está falando na ideia. Então, a questão do modelo de negócios é em cima, efetivamente, da ideia. E a partir disso, ele criou o Canvas, que é um quadro, nada mais é do que um quadro, onde ele parte do princípio que você tem que analisar 9 componentes, e esses novos componentes ou blocos, eles vão dar uma ideia do novo negócio. Vamos dar uma analisada aqui. Esse módulo, pessoal, ele é extremamente gráfico. Por quê? Porque o Canvas é extremamente gráfico. Então, a gente tem que trabalhar visualmente com vocês, ok? Então, o que nós temos? Ele começa, tem os 2 primeiros pontos que ele começa, que é o quê? Primeiro, eu tenho que identificar o segmento de cliente que eu vou atingir, para depois eu identificar, ou em paralelo, eu vejo que é algo em paralelo, a proposta de valor. Um mesmo modelo pode ter vários segmentos, que vão ter propostas de valor diferentes. Cada segmento tem uma proposta de valor. Depois eu vou pensar em quais são os canais de distribuição que eu vou entregar. Então, aqui tem um misto de canal de distribuição e divulgação. Depois eu vou pensar qual tipo de relacionamento esse cliente espera. Ele quer ser autossuficiente, então, tipo fast food, eu entro lá e eu mesmo monto meu pratinho. Ou não, ele quer um atendimento diferenciado, que eu vá na mesa e que eu dê sugestões. Então, são 2 propostas de restaurante, né, de comida, só que tem atendimentos diferentes. Depois eu vejo o fluxo de caixa, isso quer dizer como que eu ganho dinheiro com isso. Na sequência eu vou ver quais são as atividades chaves para eu entregar essa proposta de valor. Depois eu vou elencar os recursos chaves necessários para fazer essas atividades, né, e entregar essa proposta de valor também. Penso na minha estrutura de custo e vejo quais são os meus parceiros chaves. De maneira simples eu faço isso. Ai, Tatiana, simples nada, tem 9 componentes, eu não consegui entender. Vamos olhar de novo. Certo? Vamos olhar de novo e a gente vai detalhar cada um deles. Vamos lá. O Canvas, o interessante do Canvas, se a gente comparar com o plano de negócios, o que a gente tem? A gente tem esses 3 blocos, que é segmento de clientes, canais e relacionamento do cliente. Eles vão me referir a quem, para quem eu vou atender, para quem eu vou produzir. A proposta de valor começa a analisar o que eu vou produzir.
Atividades chaves, recursos chaves e parcerias vão me dar o termômetro de como eu vou fazer isso, que é o plano operacional. Esses dois aqui é o plano de marketing e aqui embaixo, receitas e custos, eles vão me dar o que? O plano financeiro. Percebe que de uma maneira lúdica, o Canvas permite eu estar olhando todo o negócio. Mas vamos analisar cada um, falar rapidamente sobre cada um para a gente fixar, né? Então eu tenho o segmento de clientes aqui, que eu vou identificar, vamos colocar outro nome aqui, público-alvo, quem é o meu consumidor ou consumidores, ok? Proposta de valor, o que eu vou vender? Aqui é interessante que valor não é o produto e nem dinheiro. Valor é justamente questões intangíveis, que efetivamente a pessoa compra. O que ela está comprando? Por exemplo, quando eu compro uma aula particular ou um personal trainer, de repente eu não estou comprando a ginástica, eu não estou comprando o inglês, eu estou comprando a disciplina. É alguém que vai lá e bata na minha porta, né? Tal hora e eu acordo e vou estudar, percebe? Então, a proposta de valor é o valor, o que a pessoa realmente precisa. É um pouquinho diferente do produto, que muitas vezes nos planos de marketing aparecem especificações técnicas do produto. Não, aqui não aparecem especificações técnicas. Canais, então a gente já falou, que é distribuição e divulgação. Relacionamento com o cliente diz respeito ao como eu vou atender, como ele espera. A grande comparação aqui no relacionamento com o cliente que a gente tem que fazer é o seguinte, é aquele exemplo que eu dei agorinha. Do fast food, a pessoa vai lá, ela pega, ela paga automático. Já viu o supermercado, né? Que hoje o supermercado já tem aqueles caixas onde você mesmo passa, você digita, você não precisa de acompanhamento nenhum. Outra coisa é aquele que eu tenho inclusive uma assessoria na hora da compra. Então eu tenho esses dois cenários, que esses dois extremos de atendimento. Então eu tenho que pensar como ele precisa. Isso está tudo interrelacionado com o público-alvo. Dependendo do público-alvo, ele quer um carinho a mais ou um carinho a menos. Um exemplo legal aqui, para ficar bem claro, banco. Então, banco, eu tenho lá o atendimento básico de banco e eu tenho o atendimento lá VIP, ou personalité. Certo? Então são públicos diferentes que esperam uma experiência diferente. É isso que a gente tem que ver aqui. Aí nós temos fluxo de receitas, que é como eu vou ganhar dinheiro, né? Você vai ganhar dinheiro no aluguel, você vai ganhar dinheiro na venda do produto, você vai ganhar comissão com parceiro, como que você vai fazer isso? Atividades-chave são os processos necessários para operacionalizar isso. Recursos. Quais são os recursos fundamentais para eu fazer esse tipo de coisa? Vamos imaginar que você está vendendo arte, você está vendendo teatro. De repente, um recurso-chave para você são os atores. O roteiro, temas, né? Então, tipo assim, isso é um recurso-chave. Entra no recurso-chave também estrutura. Iluminação, isso também acaba tudo entrando nos recursos-chaves. O recurso-chave, ele acaba desembocando aqui na estrutura de custos, porque aí a gente tem tudo que é recurso-chave acaba gerando uma questão financeira. E os parceiros-chave são todas aquelas pessoas que podem colaborar direta ou indiretamente com o seu negócio. Então eu elenco tudo isso. Hoje é muito importante a gente pensar em parcerias-chaves, porque elas acabam sendo fundamentais no processo de desenvolvimento de negócios. Bem, pessoal, o que acontece? O Canvas tem sido muito utilizado, é uma ferramenta fácil de ser utilizada, ela é livre. Normalmente você faz isso utilizando uma cartolina, né, ou um papel craft maior. Eu uso post-its, né, para poder brincar com esses cenários. E dessa maneira a gente pode mexer com as ideias. Não, esse cliente não é legal, pega ele, coloca como parceiro e você acaba criando de uma maneira fácil, lúdica e rápida. Isso que é legal, tá? Pessoal, bons estudos, obrigada, até a próxima.